Fala fiel, uma excelente quarta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Coringão que joga nesta noite contra a equipe do Santos às 21h30 pelo Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida no GE TV, Premier e na TV Globo. Estou trazendo um corte com essas últimas informações aí do Timão, provável escalação. Se inscreva no canal, deixa seu like se quiserem deixar a opinião de vocês aí de quanto será essa partida e vamos aí com o vídeo. Mandinha, a matéria do GE. Globo, do Yuri Alberto, né? Que é menino da Vila, mas adora uma lei do ex. Adora uma lei do ex. Foi o time que ele mais marcou gols, inclusive, né? Yuri Alberto, contra o Santos e contra o Atlético Goianiense. Então é um cara que gosta muito, cresce muito a sua produção quando joga contra o Santos. E vai voltar à Vila para aumentar aí essa lista de gols pelo Corinthians, né? Então tem esse detalhe. Agora, até antes de passar a bola para você falar da preparação do Corinthians, que não vai ter o Dorival Júnior, né? Que o Dorival ainda está suspenso. Então é o Lucas Silvestre que vai comandar o Corinthians. Queria só atualizar realmente uma informação que a gente deu de manhã cedinho no News, que é a questão do Zé Martínez, né? Que o Zé Martínez era esperado no CT do Corinthians hoje, depois de ficar uma semana ausente, né, das atividades do Corinthians. Ele está no CT, a gente não sabe exatamente se ele participou ou não, né, do treino dos não relacionados, e a gente ainda segue esperando uma palavra oficial do Corinthians, se vai punir ou não. Primeiro vai ouvir com certeza o jogador, mas tem essa informação do Martínez, que é, por sinal, um desfalque certo para o jogo de hoje. E a gente tem o retorno do Memphis e do Garro, né? Que é uma notícia boa, mas banco, né? Não tem previsão para nenhum deles começar jogando. É isso, Joana, né? Você falou do Yuri, o Yuri deve ser o titular, sim, nessa partida de hoje. Existe uma expectativa de ver esse trio de volta aí em campo, né? Yuri, Garro, Memphis, mas não como titular, né? O Garro e o Memphis surgem aí nessa partida como uma possibilidade, uma opção a mais para o Dorival, e uma belas opções aí para o Dorival numa partida como essa, né? Tão importante. O clássico sempre exige muito, né, das equipes envolvidas, então ter à disposição aí o elenco, o máximo de peças possíveis, importante para o Dorival. Mas sim, tem as ausências também, né, Joana? Dorival não vai comandar o time, como você já adiantou. O Matheus Bidu está suspenso, o Hugo Souza está suspenso e também está com a seleção brasileira, né? Ainda Romero e Félix Torres na data FIFA, Carrilho, André Ramalho, Vitinho no departamento médico. E essa situação do José Martínez, que você já adiantou, o Corinthians disse que só vai atualizar a situação dele depois do clássico. Então, é um Corinthians totalmente focado nessa partida de hoje, né? Mergulhado nessa partida de hoje, justamente não tentando dramatizar ainda mais, né, essa situação aí do José Martínez nessa última semana, focado apenas nesse jogo. Corinthians que vem aí a campo com as suas peças que tem, mas com o Dorival também aí com mais opções para esse jogo, também busca vitória, né, Joana? O Corinthians que, diferente do Santos, tem uma situação um pouco mais confortável nesse momento, mas almeja uma classificação melhor ali na tabela, por isso vencer hoje aqui também é muito importante para a equipe. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Por isso que esse clássico vai pegar fogo. A gente espera que a gente consiga assistir um belo jogo aí na Vila Belmiro. Mandinha, muito obrigada pela participação. E que também envolve o Santos, hein, Vlad? Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Santos, que luta contra o rebaixamento, precisa vencer o Corinthians para justamente ter um respiro em relação ao Z4. Já o Timão quer vencer para também melhorar na tabela de classificação, quem sabe brigar por coisas maiores do que apenas a Copa Sul-Americana. Pelo lado do técnico Vojvoda, tem a volta do Vitor Hugo, que está recuperado de lesão, e do Mike. Com uma inflamação no joelho, o lateral direito também retorna à equipe alvinegra. Em compensação, tem alguns desfalques importantes. Tomás Rincon, que está machucado, Tiquinho Soares, que está suspenso, o Duarte com a seleção paraguaia não vai chegar a tempo, então quem vai atuar provavelmente é o Frias, além do Neymar, que tem um problema físico e deve voltar apenas em novembro. Pelo lado do Corinthians, são 8 desfalques, incluindo o técnico Dorival Júnior. O goleiro Hugo Souza também está suspenso, não vai jogar, estava com a seleção brasileira. No lugar dele vai o Felipe Longo, jogador que vem da base do Corinthians, torcedor do Timão, vai fazer a estreia como profissional, além do Bidu, que está suspenso. O Martínez foi cortado da delegação para esse jogo porque atrasou no retorno da seleção venezuelana, inclusive foi multado.
uma grande novidade para o Corinthians pode ser o retorno do trio Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Mas o Depay e o Garro devem começar no banco de reservas, principalmente pela questão do desgaste físico. Deve começar então o Yuri Alberto no ataque junto com o Guinegão, que é um jogador que vem conseguindo boas atuações e é um xodó da torcida alvinegra. Vamos ouvir agora então dois personagens desse jogo, o Ron Reiser pelo lado do Santos e o Ranieri pelo lado do Corinthians. Hicimos una boa semana, corregimos todos los erros que tuvimos. Tenemos 2 jogos en casa. Primero tenemos que hacer hincapié en el juego de Corinthians y después bueno, pensar en victoria. Pero sabemos que son jogos importantes para el time e que temos que sumar para voltar em cima. Pelo que a gente acompanhou do time deles durante a semana, o professor Dorival passou para a gente, é um time que pressiona muito o início do jogo, os primeiros 20 minutos. Pressão extrema, eles sabem fazer valer o quesito casa ali no começo do jogo, então a gente espera poder não suportar isso, mas igualar a pressão, poder tentar pressionar eles também nesse começo, até para uma resposta para a gente mesmo, a gente ter esse início de jogo bem feito, bem encaixado as pressões, tentar orquestrar mais nossos ataques para que a gente possa fazer o gol e sair de lá com os 3 pontos. É isso, Santos e Corinthians, 9h30 da noite hoje, promessa de casa cheia aqui na Vila Belmiro. Lembrando que teremos apenas a torcida do Santos presente aqui no Alçapão da Vila Belmiro. Volto com você, Bruno. Obrigado, Vlad. Tem muita coisa então desse jogo pra gente falar, é importante, claro, para as duas equipes, mas a gente também aciona a Lili Nascimento, que está no Ministério Público de São Paulo, matando a saudade, hein, a Lili, do Ministério Público, não é, Viola? Então, Lili, e aí algo que envolve então o Corinthians, porque Lili, eu vi a nota ontem do Ministério Público anunciando o seguinte, queria que você explicasse isso pra gente. Vão ser dados esclarecimentos sobre investigações envolvendo a direção do Corinthians. Eu achei muito amplo, porque em qual direção? É a atual, é a anterior, é a de antes do Duílio? Explica pra gente o que foi dito e o que está sendo investigado por aí, Lili. Tá bom, Bruno, um beijo para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Então, para ficar com mais clareza, né? A gente está aqui no Ministério Público de São Paulo, aqui no Fórum Criminal da Barra Funda, o promotor Cássio Concerino, que está dando andamento aí nas investigações. A coletiva de hoje, tudo que eu vou falar agora é em relação ao ex-presidente André Sanches, tá? E ao atual gerente financeiro do Corinthians, o Roberto Gavioli. Então, eu vou passar tudo sobre os dois. A gente sabe que tem outras investigações em andamento, tem a questão do Duílio também, o ex-presidente Duílio e também do ex-presidente Augusto Melo, mas isso é em relação ao André Sanches e o atual gerente financeiro do clube, Roberto Gavioli, que na época do André Sanches também atuou como gerente financeiro. Então foi aqui nessa sala de coletiva que o promotor Cássio, ele informou, né, anunciou que os dois, tanto o André Sanches quanto também o gerente financeiro Roberto Gavioli, eles foram denunciados por 3 crimes, tá? Então tem o crime tributário, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Bom, a questão do crime de apropriação indébita é só para o ex-presidente André Sanches e não para o gerente financeiro Roberto Gavioli. Mas os dois, né, denunciados aí pelo Ministério Público de São Paulo. Como é que se iniciou essa investigação? O que ele falou aqui em coletiva? Depois da denúncia de um torcedor que apontou que haveria irregularidades aí no uso do cartão corporativo do clube. E aí, baseado também em matérias que foram publicadas, notas que foram apresentadas, o promotor Cássio começou a investigar, se debruçou sobre um grande material, pediu também alguns materiais do clube. Ele disse que houve atrasos para envios de notas também, né? Notas do uso do cartão corporativo, mas ele conseguiu reunir todas, se debruçou ali em cada uma e chegou à conclusão, baseado nessas provas, de que houve sim irregularidade. O que ele diz? Que num total, o uso do cartão corporativo que teria sido feito pelo ex-presidente André Sanches gira em torno de R$480 mil. Mas por que o Roberto Gavioli também entra nessas denúncias? Porque, de acordo com a investigação do Ministério Público, houve omissão por parte do Roberto Gavioli na época, por conta das faturas do cartão. Aqui, durante a coletiva, o promotor apontou alguns gastos, como abastecimentos em postos
postos de gasolina, vários restaurantes, viagens que foram feitas também, lojas de joias onde o cartão do corporativo do Corinthians teria sido utilizado também para uso pessoal. O crime tributário se encaixa no quê? Ele explicou que, pelo menos em algumas compras em uma loja de joias, a nota que teria que sair em nome do Corinthians, né, em nome do clube, já que o cartão do Corinthians foi utilizado, a nota saiu em nome do André Sanches. Então, por isso que ele fala também sobre crime tributário. A gente separou alguns trechos aí da entrevista para o Fã de Esportes acompanhar. Eu já volto explicando mais detalhadamente o que foi feito aqui. Nós entendemos, após nos debruçarmos sobre aquelas faturas, que o cartão corporativo do Esporte Clube Corinthians Paulista, ou seja, empresarial, não da pessoa física, de nenhum dirigente, era utilizado como se fosse privado. Um dos denunciados, o ex-presidente, passou a dispô-lo desse cartão como se proprietário fosse. E fez inúmeras compras particulares. E são compras particulares que à vista de olhos se percebe. Não é necessário muito escrutínio ou muita perspicácia para saber que um cartão corporativo não é utilizado, por exemplo, numa drogaria, não é utilizado, por exemplo, numa clínica laboratorial. Como eu falei, tem uma diferenciação. O 387, inciso 4º do CPP, fala de indenização a vítima. Eu não uso esse termo, mas enfim. E entende-se que a reparação é por dano moral e o ressarcimento é por dano material. E aqui há de convir que há dano moral para o torcedor do Corinthians que está lá atrás, por exemplo. O torcedor do Corinthians lá atrás, que frequenta jogo, que eventualmente é associado do clube, autorizou o presidente a ir para Fernando de Noronha? Creio que não. Então, há dano moral coletivo. Bom, a gente volta aqui, que eu já vou passar para vocês que teve um posicionamento do advogado de defesa do André Sanches. Antes disso, uma nota oficial do Corinthians afastando agora, por tempo indeterminado, o superintendente financeiro do clube, o Roberto Gavioli. Então, o Corinthians diz: o Esporte Clube Corinthians Paulista informa que afastou de suas funções nesta quarta-feira, por tempo indeterminado e sem remuneração, o superintendente financeiro do clube, Roberto Gavioli, para que o mesmo possa defender-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público. O Corinthians esclarece ainda que acompanha com atenção a denúncia envolvendo o ex-presidente André Sanches, colocando-se à disposição para fornecimento de documentos e informações necessárias ao Ministério Público e órgãos internos do clube, como Conselho Deliberativo, CORE, Conselho Fiscal e Comissão de Ética. A diretoria executiva do Corinthians reforça seu comprometimento na colaboração com as investigações do Ministério Público e dos órgãos internos do clube. Então, agora, oficialmente, Roberto Gavioli foi afastado, né? A gente lembra aí que ele fazia parte até então do clube, ele foi nomeado pelo presidente Osmar Stabile, ele já estava antes da chegada do Augusto Melo. Augusto Melo colocou o Sidorf no lugar e quando Osmar Stabile assumiu, colocou o Gavioli. Agora ele anuncia oficialmente o afastamento dele. Bom, vou ler aqui também a nota, tá? Da defesa do ex-presidente André Sanches. A defesa de André Sanches, representada pelo advogado Fernando José da Costa, informa que foi surpreendida com o oferecimento de uma denúncia distribuída em apartado, sem juntada ao procedimento investigatório ao qual possui acesso. O teor da acusação só se tornou conhecido após coletiva de imprensa convocada pelo promotor responsável, que anunciou a denúncia por supostos delitos de apropriação indébita, crimes tributários e lavagem de capitais. A defesa destaca desde já a inépcia da peça acusatória e o evidente excesso na imputação, reiterando que a inocência de Andrés será comprovada ao longo do processo, agora presidido pelo imparcial Poder Judiciário. Vale lembrar que agora a Justiça recebe ou não essa denúncia que foi feita pelo Ministério Público, Bruno. E vou trazer aqui mais algumas informações do Santos, né, que é o próximo adversário do Timão, nesta quarta-feira às 21h30, em jogo que será disputado lá na Vila Belmiro. Lembrando, a transmissão da partida será no Premiere e também no GE.TV. Estou trazendo aqui a classificação do Brasileirão. Como podemos ver, a equipe do Santos é a 16ª colocada do campeonato
Em 26 jogos somou 28 pontos. Está a 3 pontos do Vitória, que é a primeira equipe ali da zona de rebaixamento. Já a equipe do Corinthians é o 12º colocado do campeonato, 27 jogos, 33 pontos. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Santos no Campeonato Brasileiro. A equipe vem de uma derrota para o Ceará lá em Fortaleza pelo placar de 3-0. Desses 5 jogos, uma derrota, 3 empates e uma vitória no clássico contra o Santos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e Santos. Desses 5 jogos, são 3 vitórias do Corinthians, uma vitória do Santos e um empate. No primeiro turno, o Corinthians jogou com o Santos na Neoquímica Arena e venceu pelo placar de 1-0. Já no Paulistão, também o Corinthians jogou na Neoquímica Arena e venceu o Santos pelo placar de 2-1. Enfim, é de suma importância o Corinthians vencer essa partida. O Santos está ali embaixo, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos em relação ao Corinthians. Se vencer o Corinthians vai a 31 e ainda tem um jogo a menos. E aí já é algo chato, porque o Corinthians ainda fica ali meio próximo da zona de rebaixamento. Apesar que eu acredito que os 4 times que estão na zona possivelmente serão os rebaixados. E uma vitória do Corinthians dá uma moral, é um clássico e quem sabe ainda almejar uma Libertadores via Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil deixa pra gente pensar somente em dezembro, que é uma chance clara de conquistar um título. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!